Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o término do capítulo, nos diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o detalhe, a narrativa é importante. O rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, isso rico, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesse mesmo evangelho, nós já passamos por esse texto, nós temos uma fala de Cristo nos seus discursos, contando a história de um grande empreendedor, um fazendeiro, e aquela história é justamente para combater a avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais. A parábola é basicamente a seguinte: havia um homem rico, fazendeiro, que havia desfrutado de uma grande colheita, um resultado esplêndido daquilo que ele havia plantado, semeado. E quando ele se depara com aquele resultado surpreendente, ele pensa o seguinte: eu vou expandir os meus celeiros. Eu vou expandir os meus celeiros, eu vou ampliar a capacidade de produção, porque aí finalmente eu posso dizer à minha alma, tenho muitos bens para muitos anos, descansarei, comerei e me regalarei. Ou seja, eu não vou me preocupar mais com nada. Além dele estar enganado como empresário, porque o empresário sofre com as preocupações em relação à sua empresa, as oscilações do mercado, a questão política, econômica, ele estava enganado sobre o sossego da alma, não era necessariamente em obter grandes colheitas. E aí, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tem preparado, para quem será? Para onde você está indo na eternidade? Ou para a eternidade? Para qual lugar? No Brasil, temos algumas pessoas que fazem a chamada fezinha. Os irmãos sabem o que é isso? A chamada fezinha, quando acumula as loterias, os jogos aí, alguns dizem exatamente assim: eu vou fazer uma fezinha. E alguns chegam a dizer: olha, se eu sumir segunda-feira, você já sabe. Sumir para onde? Se enganam achando que uma montanha de dinheiro vai dar o devido sossego ao coração e à alma.
Meus irmãos, essa noite eu quero meditar a respeito dos valores terrenos à luz da eternidade. É um sermão que eu replico, já o preguei há alguns anos atrás aqui na igreja, mas sempre vale a pena ressaltar verdades importantes para os nossos corações. Os valores terrenos à luz da eternidade. Quais os ensinamentos que esse texto bíblico nos transmite essa noite? O primeiro ensinamento é a respeito da transitoriedade dos valores terrenos. São passageiros. Veja que na semana passada eu falei a respeito da avareza dos fariseus, como que Jesus lida com isso. Ele conta a parábola do administrador infiel, um dos textos mais difíceis de serem trabalhados, espinhosos das Escrituras. E Jesus conta a parábola desse administrador infiel para ilustrar justamente o perigo do apego e do amor ao dinheiro. Então o texto que lemos é precedido pela censura que Jesus faz aos fariseus pelo mau uso do dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, o verso 13. O dinheiro não pode ser um Deus. Jesus personificou o dinheiro como um Deus chamado Mamon. O dinheiro não pode ser o Deus da vida. A passagem que lemos é uma clara advertência que Jesus faz ao destino condenatório dos fariseus se eles continuassem na avareza e na incredulidade. Avareza, amor ao dinheiro e falta de fé em Deus. O texto vai contrastar duas personagens, a saber, o rico, que não tem nome, é apenas adjetivado como rico, ele aparece dessa forma, e Lázaro, o mendigo. A profissão de Lázaro era ser, muitos dizem, morador de rua. Mendigo não é politicamente correto, mas era mendigo mesmo. Essa era a profissão dele. O versículo 19 expressa que o rico organizava diariamente banquetes para os seus hóspedes, vestido com um tecido precioso de púrpura vermelha, e sobre ele uma veste de fino linho egípcio, um linho importado. Segundo os melhores comentaristas, eram vestes da linhagem real, ele estava muito bem trajado todos os dias. Tal homem vivia em grande ostentação, em um verdadeiro espírito narcisista, egoísta. Ele atraía admiração e inveja ao mesmo tempo. Era aquele baladeiro anfitrião. Ele gostava da casa cheia e com essas festas o tempo todo. O versículo 20 revela que na parábola o mendigo recebe o nome Lázaro, que significa Deus ajuda. Deus ajuda. É até irônico, porque ele passou a vida na mendicância. Como que Deus ajuda? O que se sabe de Lázaro é que foi um mendigo atacado por uma grave doença de pele, e a maioria dos comentaristas bíblicos afirmam que Lázaro era um homem aleijado, que também não é politicamente correto de dizer, mas era assim mesmo. Tinha seu ponto de mendicância na rua, em frente ao portão da entrada do palácio do rico, local onde ele pedia esmolas àqueles que passavam, inclusive ao próprio rico. O versículo 21 demonstra que Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro desejava saciar a sua fome em miolos de pães que eram usados para enxugar pratos. Essas eram as migalhas. O resto, o lixo. Meus irmãos, como se não bastasse, o texto bíblico ainda nos diz que Lázaro tinha que conviver com aqueles cães malditos, aqueles cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Essa era a vida de Lázaro, uma vida miserável. O versículo 22 narra que Lázaro morreu e finalmente cessaram todas as suas fadigas. Não pelo fato dele ser mendigo, mas por temer a Deus. Os anjos o conduziram ao seio de Abraão. E essa expressão seio é o local de honra nos banquetes à direita da mesa. Não era o peito ou coisa assim.
mas era o local de honra. Veja que a nossa morte é importante. O anjo do Senhor vai estar nos esperando. Não é o anjo da morte, como alguns pensam. É o anjo do Senhor para nos levar e nos conduzir ao seio de Abraão, a um lugar de honra. Aquele que anteriormente desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, agora está assentado à mesa celestial, onde celebra um banquete. Mas o texto nos diz que morreu também o rico e foi sepultado. Por certo, os irmãos já viram um funeral de um rico? Já foram? De uma pessoa importante? As honrarias, o caixão de bronze ou de ouro, com detalhes de ouro, a belíssima roupa, as músicas. O rico foi sepultado, com honrarias certamente fabulosas. John Donne, um poeta e pastor, também advogado na Inglaterra do século XVII, ele disse o seguinte, que a morte é a grande niveladora. A morte nivela todos os homens. Já não há mais rico ou pobre, criança ou velho, brasileiro ou estrangeiro, profissional, estudante. A morte aloca todos os homens no mesmíssimo pé de igualdade. Meus irmãos, ser um mendigo já nos garante a salvação? Não. Ser rico é pecaminoso? De maneira nenhuma. Na Bíblia nós temos personagens que foram riquíssimas. Abraão, José de Arimateia, que providenciou todo o funeral do Senhor. Em nenhum lugar das Escrituras eles são condenados por sua condição de riqueza. O que fica claro nesse contraste entre o rico e o Lázaro é que o rico tinha tanto amor próprio que nunca estendeu a mão ao mendigo que jazia à sua porta. E ele conhecia o mendigo, porque lá na eternidade ele falou, olha, eu estou vendo Lázaro daqui. Eu estou vendo Lázaro daqui. Ele sabia quem era o mendigo. Na verdade, a vida do rico foi a personificação do egoísmo narcisista. Palavra esquisita, talvez a maioria não sabe o que é isso. Na mitologia greco-romana, Narciso significa autoadmirador, um admirador de si mesmo. Sempre que eu leio a história de Narciso, eu lembro de um amigo que eu tinha, que eu tenho, na verdade. E, na verdade, é um amigo de infância. E, às vezes, nós dizíamos para ele, por que você não namora fulano? Ele dizia, porque ela não me merece. Narciso. Admirador, admira a si próprio. Era um herói de guerra, famoso, afamado por sua beleza e por seu orgulho. Mas ao se deparar com a sua bela face espelhada na água, Narciso se apaixonou desesperada e loucamente por si mesmo, ao ponto de ficar ali, naquela lagoa, se admirando, morrendo. Ele morreu ali, se admirando. Tamanha beleza que esse homem tinha, olha o perigo. Narciso deu origem à palavra narcótico, que significa entorpecido, sem sentidos. Nossa sociedade tem se revelado cada vez mais narcisista, entorpecida pelos seus desejos imediatistas e pecaminosos. Há uma linha perversa, e essa palavra eu vou usar muito, perversa, não nesse sermão, mas doravante, mas há um grupo perverso que diz o seguinte, nós não vamos fazer nem chá de revelação do sexo da criança, porque ela vai escolher o que ela se sentir melhor. Não precisa fazer isso. Ela vai escolher. Ela precisa explorar tudo. Uma sociedade narcisista. Tudo voltado para a felicidade das pessoas. Então, esse texto nos chama a atenção para a transitoriedade
dos valores terrenos. Segundo, as surpreendentes revelações da realidade eterna, versos 23 a 26. Novamente, esse contraste entre essas duas figuras da parábola é acentuado aqui. O Lázaro no seio de Abraão, absolutamente desvencilhado de todos os seus sofrimentos, fadigas e desventuras. Por outro lado, o rico em tormentos intermináveis. O versículo 23 diz que o rico foi levado ao inferno, sabe-se lá por quem? Não foi pelo diabo, tá? O diabo não está lá. O diabo não está no inferno. É o último lugar que ele quer ir. Mas o rico foi levado já para aquele lugar de tormentos. Em tal sofrimento, ele consegue visualizar Lázaro no seio de Abraão. Então, ele se lembrou de Deus na figura de Abraão, quando já era tarde demais. O que ele não fez durante toda a sua vida. Nos momentos de maior preciosidade, de descanso, ele estava promovendo baladas e festas, ele não queria saber de Deus. Mas na hora do aperto, ele viu Abraão lá, opa, existe Deus? Eu vou me voltar para Deus agora. E ele roga por misericórdia, que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e lhe refresque a língua por causa daqueles tormentos e daquele sofrimento. Em vida temporal, o rico passou sem oferecer nenhuma ajuda a Lázaro, mas no inferno ele pede ajuda ao mendigo. Olha que ironia. Passou a vida inteira achando que era alguém, achando que não precisava de ninguém. Mas no inferno ele percebeu a realidade das coisas. Nos versículos 25 e 26, Abraão respondeu que o pedido do rico não poderia ser atendido. Primeiro porque era um pedido impróprio, porque durante toda a sua vida vivera regaladamente, sem se importar em exercer a mordomia dos seus bens para a glória de Deus, que foi o que nós vimos hoje pela manhã sobre a cobiça. Como que eu vou combater a cobiça? Usando o que eu tenho para a glória do Senhor. É uma das formas de se combater a cobiça. Abraão deixa evidente também que o pedido dele era impossível de ser atendido porque havia um abismo entre o local de tormentos, o inferno, e o seio de Abraão. Meus irmãos, humanamente falando, o abismo era um local impossível de ser atravessado. É bom lembrar que naquele tempo não havia aviões ou recursos para que você atravessasse até mesmo o oceano de uma forma rápida como no avião. Atravessava de barco, mas era um abismo, não havia água. Então, era impossível. O abismo aqui representa a irrevogabilidade da decisão de Deus. Não tem como reverter mais. É tarde demais. E o que essa parábola revela? Primeiro, o indivíduo, depois que morre, continua consciente. Nós somos enganados pelo cadáver de olhos fechados, mas o indivíduo está consciente não naquele corpo. Ou ele está no Hades, ou ele está no paraíso. Ele fecha o olho aqui e abre o olho já na realidade eterna. Portanto, não existe sono da alma. Não existe isso. Segundo, uma vez que a alma tenha se separado do corpo, a condição está fixada para sempre. Ou é uma condição de bem-aventurança ou de condenação. Portanto, não há limbo, não há purgatório, não há segunda chance. Morreu, acabou mesmo, literalmente. Ou está com o Senhor, ou está no inferno. Terceiro, quem está morto não pode voltar, ainda que seja por um motivo nobre. O motivo do rico era nobre. Ele tinha 5 irmãos. Ele queria avisar para os irmãos, olha, eu passei a vida ignorando a Deus, mas a coisa é séria. Existe inferno, existe paraíso. Voltem-se para Deus enquanto ainda há tempo. Ele queria levar a mensagem com urgência. Era uma razão nobre. Talvez ele só pensou nas outras pessoas no inferno.
Meus irmãos, nós precisamos volta e meia parar e meditar nessas verdades. É incrível como que as pessoas vivem como se fossem eternas nesse mundo. Como se nunca fossem morrer. Como se uma função que ocupam fosse eterna. Às vezes até temos essa impressão, né? Puxa, fulano não sai dessa função, mas uma hora ele vai sair. A luta pela permanência eterna no mundo é inquestionável. Nesse sermão eu trago o exemplo clássico dos faraós do Egito Antigo, que eram sepultados com todos os seus tesouros nas pirâmides. E havia uma razão para isso. Eles acreditavam que um dia ressurgiriam dos mortos, e quando eles ressurgissem, eles queriam estar com as suas riquezas. Era essa a crença. E o que restou das pirâmides? Muitas saqueadas, os arqueólogos encontraram, algumas peças foram para museus, e se acontecer a expectativa deles, eles vão ressuscitar paupérrimos. O que não vai acontecer. Será que a convicção de que após a nossa morte estaremos com o Senhor conscientes em um estado de bem-aventurança é algo que faz sentido e tem significado para nós, crentes do século XXI? Tão materialistas, será que isso faz sentido? Mas além da transitoriedade dos valores terrenos, as surpreendentes revelações da realidade eterna, o texto ainda nos ensina sobre uma contundente advertência aos que ainda estão vivos. No versículo 27 a 31, o rico demonstra uma ponta de compaixão. Por 2 vezes, o rico suplica a Abraão que permita que Lázaro ressuscite dos mortos e volte à sua casa paterna para pregar aos seus 5 irmãos. Quem daria ouvidos a uma alma penada, um mendigo que aparece depois de ter morrido? Quem é que daria ouvidos? No verso 28, nós chegamos ao clímax dessa parábola de Jesus. Será que Abraão deixará Lázaro voltar à casa do rico para dar testemunho? Será que Abraão permitirá que o próprio rico volte? O próprio Abraão retornará? Ou não permitirá que ninguém retorne? Nos versículos 29 e 31, Abraão responde às súplicas do rico de maneira surpreendente. E aqui que está o ponto alto da nossa mensagem. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa isso, irmãos? A suficiência da palavra de Deus na pregação. Não precisamos de mais nada, absolutamente. Mas é a fidelidade do que está dentro desse livro. Os milagres são reais. Cristo encarnou como homem, como um bebê, na Palestina do século I. Ele cresceu, ele desenvolveu o seu ministério terreno. Todas as curas, tudo que Jesus fez pelo relato dos evangelistas e muito mais, como diz João no seu evangelho, que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não haveria livros no mundo para conter os feitos do Senhor. Portanto, aqui tem uma síntese do que Jesus fez. E o que Jesus fez foi realidade, os milagres aconteceram, cegos voltaram a ver ou enxergaram, pessoas que não andavam voltaram a andar, pessoas que estavam doentes de patologias terríveis foram curadas pelo Senhor. Lunáticos, loucos foram curados pelo Senhor. Demônios foram expelidos, expulsos. Tudo que está aqui dentro desse livro é verdade. Nós não podemos duvidar de absolutamente nada. Hoje, o grande ataque contra a igreja é contra a palavra. Dizendo que a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos o povo do livro. Essa é a verdade. Não precisam confiar 100% em mim. Não precisam. Porque eu sou humano. E eu falho. Mesmo como pastor da igreja orando, eu falho.
Às vezes pode ser alguma heresia, já aconteceu, tá? Mas a palavra do Senhor é infalível. Ela é a verdade que nós precisamos, é a bússola da nossa alma. E é isso que Abraão está dizendo para o pobre, para o rico no inferno, o ex-rico no inferno, em tormentos. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para o rico, as verdades bíblicas contrariavam o seu modo de viver, pois Moisés, inspirado por Deus, defendeu a causa dos órfãos e das viúvas, e os profetas denunciaram os abusos de poder vigente de sua época. Ambos apregoavam a renúncia pessoal em favor dos outros e sempre para a glória de Deus. Sempre para a glória do Senhor. No versículo 30, o rico reage ao argumento que se seus irmãos testemunhassem um milagre da ressurreição, um sinal, se converteriam, mas como eles estavam enganados. Final do ano passado, diante de algumas seitas, eu não vou mencionar quais, por uma questão ética, mas diante da evidência de alguns sinais, até mesmo curas, entre aspas, dádivas, eu fiquei me debatendo um pouco. Quem é que está abençoando? É Deus? Não existe? Ou é o diabo? Eu cheguei à conclusão que onde a palavra de Deus não é pregada com fidelidade, onde não há preocupação em relação à palavra do Senhor, os milagres são do diabo. Não são de Deus. São de Satanás. Para manter aquelas pessoas reféns dos seus sinais, dos seus prodígios, porque ele é um anjo de luz. Quer dizer, era um anjo de luz. Não é mais. Mas tem poderes angelicais para ludibriar e enganar, se possível, aos eleitos. Se possível, a nós. Então não se engane. Onde não há fidelidade e disposição bíblica, Deus não está lá. Deus não está ali. Porque o que salva é Cristo por meio da pregação fiel da sua palavra. É o que Abraão está dizendo para aquele homem em tormentos. João capítulo 11 relata que um outro Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, ressuscitou dos mortos de maneira incontestável. Incontestável. João capítulo 11. Se você for para João capítulo 12, o verso 10, nos diz que nem todos que testemunharam a ressurreição de Lázaro sabiam que Lázaro estava morto. Nem todos que testemunharam a ressurreição de Lázaro creram, porque Lázaro ressuscitou. Pelo contrário, houve um grupo que foi tomado de tamanho ódio de Jesus, que eles procuravam matar o recém-ressuscitado e a Jesus. Procuravam matar ao Senhor e ao recém-ressuscitado. Meus irmãos, aqueles que não se dobram à palavra de Deus, jamais se converterão por meio de um milagre. Lamento informar. É a palavra. Exigir sinais é fuga, expressão de não disponibilidade à conversão. Portanto, a lição preciosa que depreendemos desses versos reveladores é que aqueles que estão sendo evangelizados devem aceitar com integralidade a palavra de Deus, viver a vida que as Escrituras exigem, que é ilustrada na pessoa, vida e obra de Cristo. Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Ele é o nosso paradigma. Nossa oportunidade de pregar é aqui e agora. Nossa luta é temporal. Nós não sabemos quem de fato são os escolhidos do Senhor. Se você já foi alcançado pela graça de Deus, a sua missão, assim como a minha, é pregar o Evangelho. E eu penso
de forma urgente, as pessoas que estão ligadas a nós. Praticamente todos os dias eu evangelizo meu filho. É a alma que hoje eu tenho mais preocupação. Todos os dias eu evangelizo ele, praticamente. Falo de Deus, falo que Deus é o Criador, falo que Deus é o Senhor, falo que somos crentes no Senhor, porque eu quero que ele seja alcançado pela graça de Deus. Especialmente as pessoas que estão próximas, também as que não estão. As que Deus tem colocado em seu caminho. No inferno, não há segunda chance. No inferno, só há choro e ranger de dentes. Meus irmãos, essa noite eu falei a respeito dos valores terrenos à luz da eternidade. Os ensinamentos à luz desse texto, a transitoriedade dos valores terrenos, as surpreendentes revelações da realidade eterna e, terceiro, a contundente advertência aos que ainda estão vivos. Eugene Peterson, que é um escritor norte-americano, um pastor, falando a pastores sobre o exercício do ministério, ele contou que estava pregando muito sobre o céu, sobre Cristo, a sua obra, sobre pecado, a necessidade de voltar-se para Deus com urgência. E aí um dos presbíteros da igreja disse: pastor, o senhor poderia dar uma diversificada, porque todo mundo já sabe o que o senhor pregou aí. Ele falou: eu sei, mas a minha missão é relembrar. Eu preciso relembrar das realidades eternas, domingo a domingo. Domingo tem que ser o dia que a nossa mente se desvencilhe das questões dessa terra para nos voltarmos para as questões da eternidade. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a mantermos as percepções corretas e bíblicas a respeito da eternidade de forma bem vívida em nossos corações. Que os valores desta vida, de fato e de verdade, estejam sempre à luz da eternidade. Eu quero finalizar com as palavras inspiradas de Paulo em sua epístola aos Filipenses, a epístola da alegria. No capítulo 1, verso 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém.